Nunca se esqueça que você não é o que acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é agraciado. Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos. O plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar. Medite nas Escrituras e identifique quem você é em Cristo. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. E você também vencerá. Não por mérito seu, não, mas sim pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus naquela cruz. Gente, hoje é a 13ª live da série Confiança. Essa série tem mexido muito comigo, gente. Essa série tem falado tanto ao meu coração. E eu tenho certeza que tem falado ao coração de muitos aqui. E qual a finalidade dessa série, gente? É que a gente aprenda a crer corretamente. Gente, quando nós aprendemos a crer corretamente, a crer realmente no que é a verdade, a nossa vida muda. Então, na verdade, essa série é para isso, para que você viva e creia na verdade, tá bom? E hoje o tema da live, gente, é pare de olhar para si mesmo. É algo que eu falo muito nas lives. Gente, a gente tem que tirar os olhos do nosso umbigo. E às vezes a gente está tão focado nas nossas circunstâncias, a gente está tão focado nas nossas situações, no nosso passado, nos nossos relacionamentos, que isso faz com que a gente não viva a plenitude da vida que Jesus morreu para que a gente vivesse. E para a gente se aprofundar nesse poder da crença correta, que eu tenho trazido aqui através dessas lives, eu quero mostrar para você alguns modos práticos que você pode ser transformado pela renovação da sua mente. Gente, crer corretamente diz respeito a renovar a sua mente e desenraizar aí essas crenças erradas que estão moldando o teu pensamento e, consequentemente, o teu comportamento. É por isso que na palavra de Deus diz aquela passagem de Romanos 12:2 que eu amo, que diz: não vos conformeis com este século, ou em algumas traduções, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis quais seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Gente, tem uma tradução, eu gosto de ver várias traduções, e tem uma tradução em inglês, que é a New Living Translation, é a NLT, é uma versão em inglês. Quando você traduz a versão em inglês, sabe o que ela diz lá? Olha que coisa linda, como é que fala Romanos 12:2. Lá está escrito assim, ó: não copie o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe Deus transformá-lo em uma nova pessoa, pela mudança da maneira de você pensar. Olha que tradução incrível isso aqui, gente. Vou ler de novo. Não copie o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe Deus transformá-lo em uma nova pessoa pela mudança da maneira de você pensar. Como você vai se tornar uma nova pessoa, gente? Mudando a tua forma de pensar. E é claro, gente, se nós desejamos desfrutar de liberdade em vez de escravidão, se a gente quer desfrutar de alegria em vez de medo, de paz em vez de ansiedade, nós precisamos, gente, permitir que Deus nos transforme,
mudando a nossa maneira de pensar, para que a nossa mente seja renovada por meio do quê? Do poder de crer corretamente. Quando você crê corretamente, isso é um grande poder para renovar a sua mente. Porque se você crê errado, se você tem crenças religiosas, se você não crê no verdadeiro evangelho, mas crê no que os outros falam, ou até que pregadores falam totalmente fora de contexto da nova aliança, isso vai se tornar uma verdade para você. Isso não vai renovar sua mente. Isso não vai transformar você. Então, da mesma forma que a crença correta tem um grande poder, a crença errada pode destruir você. Então, meu irmão, minha irmã, não se trata, sabe o quê? De mudança de comportamento. Muitas pessoas falam, tem que mudar as minhas atitudes, tem que mudar as minhas atitudes. Gente, não adianta mudar atitude sem mudar a mente. Você vai mudar aquela atitude por um tempo. Depois você vai fazer de novo aquilo ali, porque o teu coração não mudou, a tua mente não foi transformada. A partir da mudança da tua mente, o seu comportamento ele muda naturalmente. Tá pegando as chaves aí, gente? Tô liberando aos poucos, tá? Gente, a mudança de comportamento ela é sustentada pela disciplina própria, esforço próprio, força de vontade. Quando você quer mudar alguma coisa em você, um comportamento, basta você ter um esforço para mudar aquele comportamento. Só que é o seguinte, gente, deixa eu falar um negócio para você. Só funciona enquanto você continua focado naquele esforço. Quando você tira o foco daquele esforço, o teu comportamento volta ao que era. Tá entendendo, gente? Nós estamos falando aqui da mudança que vem de uma transformação interna. Uma transformação profunda no teu coração. Sustentada, sabe por quê? Pelo poder e amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O poder de Jesus, gente, e a graça dele operam melhor quando nós paramos de lutar e nós começamos a depender dele de todo o coração. Várias lives aqui que eu vi dessa série, eu vim com umas luvas, né, de boxe. E a gente tem essa mania de lutar num esforço de mudança. E não é sobre esforço, gente. Não é sobre esse esforço de mudança. É jogar as luvas para o alto e se render e descansar nele. Aí que está a mudança. E como é que uma chave poderosa, gente, para você renovar a tua mente? Olhando para Cristo. Deus, ele quer mudar a maneira que nós pensamos. Transferindo nossos pensamentos acerca de nós mesmos para o pensamento acerca de Cristo. Deus, ele deseja isso. E a nossa tendência, qual a tendência humana, gente? É nós sermos focados em nós mesmos. É uma tendência. Nós temos a grande tendência e nós somos facilmente suscetíveis a nos tornarmos o quê? Preocupados com nós mesmos em vez de com Jesus. E com muita frequência, gente, nem sequer nós somos conscientes de sermos tão centrados em nós mesmos. É algo tão inconsciente que a gente nem percebe. Inclusive, isso pode estar acontecendo agora com você, aqui assistindo a live. Olha só, você pode até falar, Vinícius, não é meu caso não. Eu não tenho essa tendência de ficar voltado para mim mesmo. Olha só, eu vou te dar um exemplo. Se você pegar uma foto da sua família, pega uma foto da sua família, onde você está na foto também, está toda a sua família e você. Você lá num grupo de pessoas, junto com a sua família ou amigos. Gente, quem você procura em primeiro lugar? Na foto. Normalmente não é só sogra não, né? Não é a sogra. Normalmente você procura por você. Por si mesmo. Isso é natural. É uma tendência. Gente, quer nós gostemos ou não,
Em algum grau, todos nós somos assim, gente. E é claro que procurar a si mesmo, primeiro nessa foto, gente, num grupo de pessoas, não é um problema grave. Porque a maioria de nós faz isso. Sabe qual o problema? O problema ocorre quando nossos pensamentos estão centrados e preocupados com o eu. O eu, o eu e o eu. Enquanto Cristo está ausente de nossos pensamentos. Isso é muito perigoso. Eu creio que muitas das nossas maiores dores, gente, lutas, aflições que a gente passa, resulta da gente ser tão centrado no eu. Esse excesso de ocupação com nós mesmos é motivo, sabe do quê? De muitos dos nossos fracassos e derrotas. Você pode ter certeza disso. Quando as pessoas se tornam excessivamente voltadas para si mesmas, elas se tornam obcecadas, oprimidas e algumas até deprimidas. A única maneira de nós sermos libertos totalmente da ocupação com nós mesmos é estarmos ocupados com Cristo. Nós precisamos estar voltados para aquele que é maior do que nós. É digno de todo o nosso louvor e adoração. Foi por isso, gente, que Deus nos deu a Bíblia. Eu vou sempre estar com a Bíblia aqui, hoje eu não estou. Por isso que Deus nos deu a Bíblia, gente. Ela não é um livro, gente, de regras quanto ao que você deve fazer ou não. Sabe para que serve a Bíblia? Ela foi nos dada para revelar as belezas do homem glorificado Jesus Cristo. Para que quando os nossos corações estiverem totalmente absorvidos e ocupados com Jesus, nós vamos encontrar paz, nós vamos encontrar liberdade, nós vamos encontrar descanso para nossas almas cansadas. A maior finalidade da Bíblia é essa. Jesus diz em Mateus 11:28, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Gente, percebe aqui que Jesus ele não fala assim, vinde a mim após você ter feito uma autoanálise de si mesmo, analisando, examinando o teu coração. Ele não falou isso não. Tudo que ele diz é, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Você não tem que ser perfeito para ir para Jesus. Ele quer que você vá exatamente como você é, exatamente como você está, com as suas escravidões, com seus vícios, com as suas falhas, com toda a podridão que está aí dentro, que Ele vai te dar repouso de todo esse caos aí que você carrega. Quando você estiver ocupado, não com você, mas com Cristo, você se tornará cada vez mais intocado pelas coisas que mantêm o mundo em cativeiro, gente. Não importa mais o que alguém diz sobre você, ou pensa a seu respeito. Você não é mais escravo da aprovação de opinião de pessoas. Quando você está verdadeiramente estabelecido e seguro na aprovação e na opinião de Deus, do Todo-Poderoso, gente, do Criador do Universo. Agora, qual o problema, gente, da gente pensar demais em si mesmo? Qual é o problema? E eu quero fazer uma pergunta para você. Eu quero que você responda se você quiser. A tua mente aí, constantemente, ela é preenchida por pensamentos de como você errou, de como você falhou, como você perdeu, ou às vezes de tão indigno que você acha que é. A tua mente, ela é preenchida por esse tipo de pensamento? Que você falhou, que você perdeu, que você não é digno. Algumas vezes. Bem assim. É isso aí, gente. Eu sei que tem vários aqui que não vão responder, que vão falar que sim. Gente, isso aí é um demonstrativo, um sintoma de uma pessoa
claramente centrada em si mesma. Pega essa chave, gente. Quando a gente se acha, fica se achando defeito toda hora. Que eu falei, que eu perdi, que eu não sou digno, que é isso, que eu sou aquilo, você se menosprezando. Isso é uma das maiores características de uma pessoa que está centrada em si, gente. E esse tipo de pensamento, eles levam, gente, você a um complexo de inferioridade. Você começa a se achar um lixo. As pessoas começam a se sentir como se não fossem tão boas quanto aquele irmão lá, aquele outro aqui. Gente, eu até um tempo atrás, eu não tenho como precisar, mas até um tempo atrás eu tinha esse complexo de inferioridade, até quando eu estou aqui levando o evangelho e o amor de Deus, e você olha para uma pessoa assim, pô, esse cara aqui tá indo, decolou na fé, você vê o cara nem prega a nova aliança, o cara tá tendo não sei quantos seguidores. Gente, eu já passei por isso há um tempo atrás, há bastante tempo atrás. Isso é terrível, gente. Isso é complexo de inferioridade. Isso aí é a característica que eu estava pensando em mim. Eu estava centrado no Vinícius. As pessoas começam a se sentir, gente, começam a se comparar com as outras. A pessoa começa a se censurar, pensando assim, por que eu sou tão fracassado? Por que nada dá certo para mim? Eu não consigo fazer nada, eu não consigo nem controlar meus pensamentos. O que há de errado comigo? Por que eu sinto tão para baixo toda hora? Deprimido o tempo todo? Chateado? Gente, as pessoas que sofrem disso, e eu já passei por isso, estão sempre prontas a se condenar. A mente dessas pessoas, ela está obscurecida de negatividade e pessimismo. Às vezes de uma forma tão sutil que a pessoa não percebe. Por exemplo, gente, tem pessoas que chegam ao extremo, quando elas veem, por exemplo, um grupo de amigos conversando, num certo ambiente, ela logo pensa, ela olha assim, olha só, estão falando de mim. Estão zombando de mim pelo erro que eu cometi semana passada, que eu fiz uma besteira aqui no trabalho. E na verdade, aquele grupo de amigos está comentando do filme que eles assistiram no final de semana. Gente, em função de abrigarem esse sentimento de inferioridade, essas pessoas, elas projetam os pensamentos de inferioridade e insegurança em todas as situações que elas estão envolvidas, gente. Sabe o que acontece? Isso afeta as suas amizades, relacionamentos. Gente, o excesso de preocupação consigo mesmo não se manifesta somente da forma de um complexo de inferioridade. Agora nós vamos para o outro lado. Pode manifestar da forma contrária, como um complexo de superioridade. Existem pessoas que pensam ser sempre melhores do que as outras. São pessoas arrogantes. Pensam que o que a opinião dela que vale. Elas se acham sempre certas. Eu conheço várias pessoas assim, eu sei que você deve conhecer também. Ou talvez você seja uma dessas. Gente, isso também é se concentrar em si mesmo. Então, quer você esteja se sentindo superior ou inferior, o seu foco ainda está em si mesmo. E o que acontece no fim? Isso vai te causar o quê? Sofrimento, angústia, dor no coração. Enquanto as nossas mentes não estão voltadas totalmente para Cristo, todos nós podemos certas vezes nos sentir inferiores e outras vezes superiores, orgulhosos, arrogantes. Somente em Cristo, gente, você vai experimentar, sabe o quê? Uma verdadeira transformação, e você vai caminhar nem com orgulho e nem com falsa humildade. Você vai ter o equilíbrio.
Os dois extremos, gente, são frutos da nossa carne humana. Quando nós estamos ocupados demais com nós mesmos, a nossa carne é fortalecida. Isso é terrível. Paulo disse em Romanos 7,18: em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. O apóstolo Paulo falou isso. Romanos 7,18. Na minha carne não habita bem nenhum. Só que a boa notícia é o que, gente? Sabe qual que é a boa notícia? A boa notícia é quando você se volta para Jesus, para Cristo, a sua carne se torna irrelevante. E você começa a manifestar de uma forma inconsciente todos os fascinantes, saudáveis e graciosos atributos de Jesus. O fruto do Espírito começa a florar de você, como o amor, a alegria, a paz, a bondade flui por intermédio de você. E sem esforço, quando a sua mente é renovada e voltada para a pessoa de Jesus. E aqui, gente, algumas pessoas que são religiosas não conseguem entender isso. Elas se sentem aflitas quando a gente fala a palavra sem esforço. Elas ficam chateadas. Como? Não pode. O que, Vinícius, você quer dizer aí sem esforço? Eu não tenho que fazer nada. Elas argumentam isso. E a resposta é simples, gente. Uma árvore saudável, ela dá bons frutos, sem qualquer tensão, sem qualquer esforço, sem estresse. Quando você está plantado no solo fértil da palavra de Deus e da graça dele, frutos de justiça vão se manifestar sem esforço nenhum, por causa do seu relacionamento com ele. Isso é inevitável, é notório. Você não pode, gente, tocar a graça dele e não se santificar. Não tem como você viver a graça dele e não se santificar. Assim como você não pode tocar água sem se molhar. Existe uma transformação sobrenatural. Quando a nossa mente está voltada para Jesus, não temos que tentar ser humildes, gente. Na presença do nosso rei, que também é servo. O nosso coração se torna sobrenaturalmente transformado. E nós portamos o coração dele de servo também. Em outras palavras, gente, quando você anda com Jesus, tudo o que é dele fica impresso em você. Seus pensamentos, suas palavras, elas fazem parte de você. A fragrância dele exala de você. A fragrância da presença dele, da graça dele. Toda a sua inferioridade e insegurança somem no maravilhoso amor que ele tem por você. Gente, as pessoas, elas precisam estar realmente firmadas em Cristo para serem capazes de se curvar e servir aos outros com uma genuína humildade, não uma falsa humildade. E de modo semelhante, quando você é corajoso, quando você é ousado em Cristo e no seu amor por você, isso não se manifesta como orgulho, como arrogância carnal, mas com total dependência do Deus Todo-Poderoso. Vamos pensar aqui naquele jovem Davi. Rei Davi, aquele jovenzinho antes de ser rei, Davi, que avançou pelo vale de Elá, desafiou aquele gigante, Golias, enquanto o restante dos homens bem treinados, soldados de Israel, tremiam de medo. Gente, aquilo ali foi o quê? Uma demonstração de uma ousadia de um jovem?
ou uma dependência total de Deus? Para uma pessoa que tem um olho destreinado, vamos dizer assim, Davi poderia ter parecido um garoto atrevido. Garoto atrevido. Especialmente, sabe por quê? Porque o perdedor daquela batalha escravizaria a outra nação. O destino de toda uma nação, da nação de Israel, estava em jogo ali. Mas, gente, nós sabemos de onde veio essa enorme coragem de Davi. Quando ele falou lá em 1 Samuel 17:45. Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo? Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Eu amo a história de Davi. Gente, a partir da palavra dele, dessas palavras de Davi, nós conseguimos descobrir que aquele jovem estava claramente voltado para o Senhor dos Exércitos. Não para ele mesmo, ou para a habilidade que ele tinha. Quando seus pensamentos estão voltados para o Senhor, você se torna um matador de gigante. Eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, na tua vida aí, quais gigantes precisam ser mortos? Como o jovem Davi, volte a sua mente para o Senhor. E Deus vai te encher com a coragem, com a audácia necessária para você superar todas as adversidades que você está vivendo na tua vida. Todas as tribulações. Ouça a palavra, gente, de Davi no Salmo 18:29. Pois contigo desbarato exércitos. Com meu Deus eu salto muralhas. Deixe, meu irmão, minha irmã, essas palavras de fé e ousadia estabelecerem-se no seu coração. Com Deus ao teu lado, nada é impossível. E para isso você tem que manter os olhos em Jesus. Manter a sua mente ocupada com Jesus vai fazer você se tornar ousado. Não superior, ousado. Humilde, mas não inferior. Isso não soa, gente. Gente, é muito. Você se torna uma pessoa parecida com Jesus. Agora, o grande ponto-chave para ter os seus pensamentos voltados para Cristo está lá em 2 Coríntios 3,18. Diz assim: em todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Quanto mais você mantiver sua mente, os seus pensamentos, os olhos do seu coração em Jesus, mais você é transformado à sua imagem, de glória em glória. Então pare de olhar para si. Pare de se debruçar aí sobre pensamentos negativos sobre si mesmo. Pare de se sentir péssimo consigo mesmo. Desvie o teu olhar de você e olhe para Cristo. A libertação de todo medo, de ansiedade, escravidão, vício, doença, está tudo na pessoa dele, gente. Tudo na pessoa dele. Eu não sei se você assistiu os outros vídeos da série aqui. Em alguns vídeos anteriores nós falamos como vencer a batalha por sua mente. Gente, embora a guerra espiritual seja real, é uma realidade, e haja um demônio aí ficando falando no teu ouvido para te acusar e condenar você na tua mente, eu quero, meu irmão, minha irmã, também que você saiba que nem todo mau pensamento que você tem vem do diabo. Pega essa chave. Nem todo mau pensamento que você tem vem do diabo, gente. Existem cristãos, infelizmente, que culpam o diabo por tudo. Eles acordam de manhã, dão uma topada na beira da cama
e já coloca a culpa no diabo. Fala que é um ataque espiritual. Gente, pelo amor de Deus. Nós já passamos dessa fase. Existe uma batalha espiritual, mas exerça um discernimento cristão, gente. E não pense que todo mau pensamento na sua mente vem do diabo. Ele é um inimigo derrotado. Ele não exerce todo esse poder e influência sobre a sua vida, não, gente. O meu argumento é: embora seja necessário compreender que existe uma batalha pela sua mente, como eu tenho falado aqui, e seja importante você saber isso, você não pode ignorar esses jogos mentais do diabo, não pode ignorar isso. Mas ele não deve ser o nosso foco principal, gente. Tem cristão que mais fala do diabo do que em Deus. Fica batalhando com o diabo o dia inteiro, mandando ele embora o tempo todo. Nosso foco principal, gente, e central, tem que ser Jesus. E somente Ele, mas ninguém. Deus, gente, Ele não quer a gente voltado para o diabo. Deus não quer a gente voltado para nós mesmos. Gente, Ele quer que nós fiquemos voltados e que nós ocupemos as nossas mentes com Jesus. Jesus é a resposta para toda a nossa dor, para toda a nossa miséria e para todas as nossas lutas. Mas uma coisa é importante, nós temos que compreender, gente, como funciona a carne, a nossa carne. A nossa carne, ela pode produzir toda uma quantidade de emoções e pensamentos enormes. Desde derrota, ciúme, ganância, luxúria, raiva, inferioridade, condenação, arrogância. A nossa carne, ela apresenta isso. Enquanto nós estamos nesse corpo físico aqui, gente, a carne está ativa em nós. Mas nós podemos nos alegrar, sabe do quê? Porque a palavra de Deus, ela nos diz que ao morrer na cruz, Jesus condenou o pecado da carne. Todas as emoções tóxicas, pensamentos negativos da carne já foram julgados e punidos na cruz. E hoje nós podemos vivenciar a vitória sobre a carne pelo poder da cruz do Calvário. Você pode ler tudo acerca da luta do apóstolo Paulo contra a carne em Romanos. Gente, tem lá, leia Romanos. E olha só que ele fala, olha só isso aqui como é lindo, gente, a palavra. Lá em Romanos 7, 18, 19, olha o que Paulo fala. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Eu já falei isso aqui. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Gente, olha só. Se você ler essa passagem, Romanos 7, 18, 19, conta lá quantas vezes que Paulo fala a palavra eu, mim e minha. Em 2 versículos, quantas vezes ele repete isso? Eu tenho certeza, gente, que muitos de vocês conseguem se identificar aqui com o apóstolo Paulo. Na luta contra a carne, aquela luta. Essa é a luta que todos nós enfrentamos, gente, quando estamos voltados para nós mesmos. Na guerra contra a nossa carne. Gente, é uma vida de aflição. É uma vida de angústia. Eu já fui assim, gente. De derrota, de desespero. Gente, não é aí que Deus quer que você viva, meu irmão, minha irmã. Um cristão da Nova Aliança não vive no capítulo 7 de Romanos. Por meio de Cristo Jesus, nós devemos estar vivendo, sabe aonde? No capítulo 8 de Romanos. E eu vou ler para você aqui, você vai ver o que Paulo falou, que ele se libertou dessa escravidão a si mesmo. Olha o que Paulo fala, poucos versículos depois, lá em Romanos 7, 24. Ele começa a falar assim: desventurado o homem que eu sou,
quem me livrará do corpo desta morte? E a resposta, meu irmão, minha irmã, está em uma pessoa. E Paulo, ele diz, essa pessoa, em Romanos 7,25, ele diz assim: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Gente, só Jesus, o nosso maravilhoso Salvador, pode nos livrar da carne. E em Cristo nós podemos entrar aonde? No primeiro versículo do capítulo 8 de Romanos, que fala assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse é o lugar onde nós, como cristãos da nova aliança, devemos viver, gente. Não no domínio da luta constante e desespero, mas no domínio de nenhuma condenação e uma vida de vitória. Toda vez que um mau pensamento, uma ideia maligna ou uma tentação vier na tua mente, veja-se em Cristo, em que não há absolutamente nenhuma condenação. Não precisa lutar com esse pensamento. Olhe para Cristo, olhe para a cruz. Gente, eu amo o capítulo 8 de Romanos, porque o capítulo 8 de Romanos, ele começa falando que não há nenhuma condenação em Cristo Jesus. E termina que nada nos separará do amor de Cristo. Eu amo essa passagem que está lá em Romanos 8, 35, 37 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Nada será capaz de separar. Aqui ele falando, Paulo, nada me separa do amor de Cristo. Gente, é por isso que Deus, ele não quer que você viva sob uma nuvem de culpa e condenação. Ele já fez de você mais do que vencedor em Cristo Jesus. E a vitória já foi conquistada na cruz por Cristo. E conforme a gente leu aqui no capítulo 7 de Romanos, se você ficar pensando excessivamente sobre si mesmo, isso vai impedir que você desfrute da vida que Deus te deu. Isso vai tornar você perpetuamente consciente de como você ficou com relação a alguma coisa errada que você fez. Você vai estar focado no seu erro. Meu irmão, minha irmã, você conheceu, não sei se é o teu caso, se você já conheceu pessoas que estão sempre oprimidas ou deprimidas? Eu conheço, gente, sempre deprimida. Eu não sei, gente, não sei se é dessa época que tem uma hienazinha. Ó vida, ó azar. Gente, eu conheço tanta gente assim, eu fico doido, gente. A pessoa é oprimida, ou tipo oprimida com medo das coisas, que o diabo. Gente, pelo amor de Deus, a pessoa está mais focada no diabo do que em Cristo. E tem aquelas pessoas que estão ali, nada dá certo comigo, eu sou um fracasso. Gente, essas pessoas podem estar na melhor praia do Nordeste. Gente, eu moro em João Pessoa, tem praias aqui paradisíacas. A pessoa pode estar na melhor praia de João Pessoa, ou de qualquer lugar do Nordeste, cercada de palmeira, com aquela rede, você deitar na rede, aquela brisa do mar, tomando uma água de coco. Oh, glória! Que maravilha! Ela pode estar no melhor lugar do mundo. E ela pode estar perdida em seus próprios pensamentos depressivos, gente. Eu vou te dar um exemplo do Vinícius, gente. Eu era um cara que eu estava tão focado em mim, em resolver as minhas coisas, que eu não prestava atenção em nada ao meu redor. Nem a minha família,
nem a natureza, nada. Nada, não observava nada. Gente, hoje eu observo tudo. Hoje eu olho, gente, eu vou pra praia, eu curto tudo. Eu olho pro mar, olho pra areia, aí vem uma água viva. Gente, eu amo. Eu olho uma planta, eu viajo na planta. A Thaís é bióloga. E a Thaís acho que fez mestrado ou doutorado em plantas. Então, gente, ela explica, a planta é tão complexo, é tão incrível que Deus fez dentro de uma planta, que você fica doido. E aí eu presto atenção e falo, meu Deus, eu vejo Deus em tudo, gente. Até numa obra. Aqui tem muitas obras acontecendo. Aí você olha para a obra e fala, cara, o Senhor deu inteligência para o homem erguer um edifício desse tamanho. Parece que vai cair, é fininho os edifícios, né? Enorme. Gente, eu começo a ver Jesus em tudo. Eu não via, não prestava atenção. Sabe por quê? Porque eu estava focado em mim. Eu estava olhando, minhas coisinhas, é minha família. Nem família olhava. Era meu trabalho, meu dinheiro, ter sucesso, ser reconhecido. Era isso. Era assim minha vida, gente. E hoje eu presto atenção em tudo. Nas coisas mais simples. E se você é assim ainda, centrado em você, eu quero que saiba que Deus, Ele quer te libertar dessa existência dolorosa. A melhor palavra. Eu tinha uma existência dolorosa. Quando o teu coração e a tua mente estão cheios de Jesus, a carne não tem poder sobre você. Maus pensamentos, desejos, emoções podem tentar te assediar. Isso é um fato. Mas quando o teu coração e a tua mente estão voltados para Jesus, esses pensamentos e emoções carnais não têm qualquer poder sobre você. A graça não é só um favor imerecido, é o poder para vencer o pecado. As coisas vêm contra você e escorrem de você. Você nem sequer se sentirá culpado, gente, condenado por ter esse tipo de pensamento e emoção. Sabe por quê? Você sabe que em Cristo a carne não é você. Pegou a chave? Você não se sente culpado e condenado porque você sabe que em Cristo a carne não é você. Jesus é a sua identidade, não é a sua carne. Agora, deixa eu citar algumas passagens que sustentam o que eu acabei de falar. Lá em Gálatas 5:24 diz assim: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. A minha carne foi crucificada com Cristo. As minhas paixões foram crucificadas com Cristo. Os meus vícios foram crucificados com Cristo. A carne, gente, não é porque você foi crucificada com Cristo na cruz. Você é uma nova criatura em Jesus. O velho se foi e tudo se fez novo. Gente, sempre que os antigos desejos e pensamentos tentarem se infiltrar aí de volta na tua consciência, não acolha esses pensamentos. Olhe para Jesus. Não brigue com esses pensamentos. Olhe para Jesus e veja essas coisas já crucificadas. Lembra que a gente fez aqui uma dinâmica, gente? Eu fiz vocês fechar os olhos e você imaginar você de frente à cruz do Calvário, Jesus crucificado, e você pegar uma plaquetinha e escrever ali, naquela plaquetinha, o teu vício, o que está te condenando, você escrever ali, pregar na cruz. Lembra disso, gente? E à medida que você pregava aquilo na cruz, a tua veste ia ficando branca. Glória! E depois que você pregava, tinha uma porta na cruz, você abria a porta e estava Jesus ali te esperando, também de veste branca, para te dar um abraço, na nova criatura que você se tornou, porque você realmente creu que você foi crucificado na cruz. Não só você, a tua carne, tudo que faz parte da tua carne foi crucificado. Gente, olhe para Jesus. Não brigue. Pare de brigar com o diabo, gente. Ignora o diabo. Gente,
uma coisa que é lindo aqui que eu vou falar. Isso aqui é demais, gente. Eu peço para você contemplar a partir de hoje o Cordeiro de Deus. Eu incentivo você a cada dia que você acordar de manhã, você fechar os olhos e falar assim: Senhor, obrigado. Senhor Pai, o Senhor me ama, eu sou filho amado. O Senhor deu seu Filho único por mim. Hoje Jesus é totalmente favorável a mim. Eu sou servo, sou curado, sou favorecido, sou abençoado, sou teu filho, sou aceito em Cristo, eu sou amado. Comece a proclamar a sua identidade em Cristo nas primeiras horas da manhã. Comece seu dia voltado com a sua mente para Jesus. Gente, durante o meu dia, eu me vejo falando de vez em quando assim: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. E eu repito isso sempre, toda hora. Sabe por quê, gente? Porque eu desejo que isso não seja apenas palavras na minha mente, mas que seja uma revelação pulsando dentro do meu coração. Eu quero ter uma crença inabalável de que Deus é por mim e está comigo o tempo todo. E eu posso te dizer, meu irmão, minha irmã, por experiência própria, que quando você voltar a sua mente para Jesus, toda luta, toda escravidão, todo medo em que você estiver envolvido aí, vai perder o poder sobre você. E eu quero contar uma história linda de Jesus oculta no no Antigo Testamento. Eu amo isso, gente, fazer isso. Toda a Bíblia tem um sentido, gente. Toda a Bíblia tem sentido. Lá no Antigo Testamento, Deus, ele sabia, sob a antiga aliança da lei, na época da lei, que era impossível os filhos de Israel serem aperfeiçoados. Deus já sabia disso. E Deus, ele providenciou uma saída. Ele disse que se eles pecassem, eles deveriam levar ao sacerdote um cordeiro sem defeito. E quando uma pessoa que pecava, ela levava um cordeiro ao sacerdote, o sacerdote ele não examinava a pessoa para ver se a pessoa era perfeita sem pecado. O sacerdote, é claro, ele já sabia que aquela pessoa estava ali, por quê? Porque ela tinha pecado. O sacerdote, ele examinava o cordeiro. Se o cordeiro fosse realmente perfeito, a pessoa que havia pecado, ela impunha as mãos sobre o cordeiro em um ato de transferência dos seus pecados para o cordeiro inocente. E ao mesmo tempo, gente, a inocência e a perfeição daquele cordeiro eram transferidas para a pessoa. Tá pegando, gente? Então aquele cordeiro era morto e a pessoa saía com a sua consciência limpa, a sua dívida de pecado perdoada. Ela ia embora sob o céu aberto de favor e bênçãos de Deus. Você consegue ver Jesus nessa prática aqui do Antigo Testamento, gente? O Cordeiro sem defeito é um retrato perfeito do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que tira os pecados do mundo. O sacerdote é um retrato de Deus. Deus, ele não examina você em busca dos seus pecados. Em vez disso, ele examina Jesus. E por Jesus ser gloriosamente perfeito, você pode viver hoje, agora, com a sua consciência limpa e a sua dívida pelo pecado já foi perdoada. Você pode caminhar sob um céu aberto, meu amado, e esperar o favor e as bênçãos de Deus na tua vida. Gente, que mensagem é essa? Que coisa linda que é a graça, gente. Olha só, se Deus não está examinando você, gente,
Por que você ainda está lutando contra a preocupação consigo mesmo? Examinando aí seus próprios pensamentos, emoções, falhas, defeitos. O próprio Deus não está te examinando mais? Meu irmão, minha irmã, confia em mim que eu estou falando. Quanto mais tempo você examinar a si mesmo, mais você vai encontrar imperfeição em você. Mais defeito você vai encontrar em você. Mais fraqueza você vai encontrar em você. Então tira os olhos de você. Volte seus olhos para longe de si. E pare com essa condenação de si mesmo. Olhe para Jesus, o Cordeiro perfeito, o Cordeiro de Deus. Veja a perfeição dele como a sua. Veja a inocência dele como sua inocência. Veja a justiça dele como a sua justiça. E volte-se para ele e seja transformado de dentro para fora. Oh Jesus, que essa palavra tenha sido poderosa ao teu coração. Eu senti vontade de fazer uma oração diferente hoje. Gente, está vendo aqui, ó? Isso aqui, gente, é onde eu trabalho, né? Eu trabalho aqui, é tudo aqui, aqui é o escritório. E aqui eu fico normalmente trabalhando. Gente, aqui, isso aqui fica na minha frente. Isso aqui são várias passagens e o contexto sobre a apropriação pela fé. Então, quando eu tenho que algo que eu quero que realmente faça parte de mim, não só como uma revelação, mas também você decidir viver dessa forma, eu fico lendo. Hoje eu li umas 3 vezes isso aqui, gente. Eu leio, proclamo, declaro, até que isso se torne uma verdade em meu coração. Eu te recomendo fazer isso. Teve uma irmãzinha que eu entrei em contato com ela uma vez, nossa, foi lindo o encontro que eu tive com ela. Eu fiz uma ligação de vídeo para a Cel Fontes, lá em Angola. Gente, foi uma coisa tão extraordinária. E a gente falou, eu chorei pra caramba, ela chorou pra caramba. E eu vi um anjo atrás dela. Foi uma loucura, gente. Foi louco o negócio. E ela começou a mostrar a casa dela, gente. Eu fiquei assim, impactado com a casa da Cel Fontes. Gente, em todos os lugares da casa tinha papel pendurado. No espelho do banheiro. Até na televisão. Ela falou, eu não assisto televisão. Ela encheu de papel, gente. Com PDF que eu tinha mandado, lives, tudo que eu entregava, ela imprimia tudo. Frases, o que ela anotava, ela saía colando na casa dela todinha. Gente, eu fiquei emocionado, gente, quando eu vi aqui. Falei, gente, o que é isso, Cel? Ela é um amor, gente. Pensa uma mulher maravilhosa. É a Cel Fontes. É uma pessoa incrível. E aí, gente, eu fiquei tão feliz. Eu falei, cara, Cel, gente, como uma pessoa dessa? Ela vai escovar o dente, ela já olha uma passagem. Ela vai dormir. Ela falou que até. Isso ela não mostrou, gente. Ela não. Ela deitou. Ela falou que quando ela deita, ela colocou uns papéis no teto. Gente, eu já fiz isso. Quando eu morava com a minha mãe, eu pregava uma oração no teto, assim, ó. E eu ficava assim, e eu olhava e começava a declarar aquilo, declarar. Gente, abra a boca e declare. Faça memória ao que a cruz fez por você. Quando você olha para a cruz e vê Jesus crucificado, sabendo que aquele sacrifício vivo representou a tua libertação para viver uma vida plena, quando você começa a ter esse entendimento e você escolhe, decide viver em função dessa revelação, aqui que está a chave, gente. Foi uma chave que virou ontem em mim muito grande que eu anotei aqui. Não basta ter revelação, tem que decidir viver por ela. Anota isso aí, gente. Não basta ter uma revelação linda, você tem que decidir no teu coração a viver daquilo ali que você foi revelado a você. Vamos orar? Hoje eu estou com meu travesseirinho aqui. Ô Jesus, se quiser, gente, feche os teus olhos. Vou fazer uma respiração
profunda aqui, relaxa. Começa a respirar profundamente, inspira, expira no teu tempo. Fecha teus olhos. Agora imagine pela fé que através dessa respiração, quando você inspira a bondade de Deus, ela toma conta do teu coração, a paz que excede o entendimento. Tudo que Jesus tem e carrega, quando você inspira, você recebe. E quando você joga o ar fora, toda preocupação, ansiedade, angústia, tudo que está te incomodando, você joga para fora. Então encha-se com o amor de Deus, através dessa respiração, encha-se com a paz do Senhor, com a alegria de Jesus, e joga fora toda a preocupação, ansiedade, medo, tudo de que te aflige. Agora imagine pela fé, meu irmão, minha irmã, você caminhando num bosque. É um bosque lindo, 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 lindo. É muito verde. Você está num caminho e você olha para a direita, para a esquerda, aquele bosque verdinho, verdinho, verdinho. E tem um caminho que você perde de vista. Você está caminhando ali. E de repente você avista, vindo ao teu encontro, uma luz muito forte. Você percebe que é uma pessoa. E você continua andando. E à medida que essa luz se aproxima de você, essa paz vai tomando conta do teu coração de uma forma inexplicável. Você vai se enchendo com um amor que você nunca sentiu. E logo você percebe que realmente é Jesus vindo ao teu encontro. E você, sem hesitar, quando percebe que é Ele, corre para os braços dele. E dá um abraço nele. Olha como o abraço de Jesus é envolvente. E nesse abraço com Jesus, teu coração batendo junto, no mesmo ritmo que o dele, Jesus começa a falar para você assim: meu amado, minha amada, sempre quando você quiser me encontrar, eu estarei aqui nesse caminho. Esse caminho representa a sua caminhada. Mas saiba que, independente de você achar que está sozinho, eu sempre estarei te guiando nesse caminho. E você pode, em algum momento do seu dia, me encontrar aqui, para me abraçar, para conversar comigo, para receber uma palavra minha, às vezes para chorar no meu colo. Eu sempre estarei na sua caminhada. Eu nunca te deixarei. Eu jamais te abandonarei. Você pode se sentir sozinho aí onde você está. Você pode ter complexo de inferioridade, achar que as pessoas te menosprezam, que você está sozinho. Mas eu sempre estou contigo. Por mais que você às vezes perceba que eu não estou, mas eu sempre estou com você. Saiba que eu morri naquela cruz. Não foi só para te salvar. Através da cruz, do meu sacrifício, eu selei uma nova aliança com o Pai. E você escolhe entrar nessa aliança de amor pela sua fé somente. E através disso, você se torna uma só pessoa, um só espírito comigo e com o Pai. Para que você participe conosco deste amor inabalável que faz parte da nossa essência. A escolha é sua. Pare de lutar contra os seus pensamentos. Pare de lutar
É hora de parar. Não é sobre luta, é sobre descanso em mim. É sobre estar aqui comigo na minha presença. É sobre me abraçar. É sobre me ouvir. É sobre olhar para mim. Não tire os olhos de mim, porque quando você tira os olhos de mim, você vê as tuas circunstâncias. Quando você tira os olhos de mim, você vê os seus defeitos. Quando você tira os olhos de mim, você acaba vendo o que não é para você ver. Foca em mim, olhe para mim. Que através da minha vida, através desse foco em mim, você vai viver o sobrenatural comigo. Você vai viver uma vida plena que eu morri para que você vivesse. Uma vida de paz, de amor, de graça. Para que você glorifique o meu nome. Você tem tudo que o seu coração acredita. O que limita você viver o melhor que eu tenho para você é a incredulidade do seu coração. E só quem tem a chave da porta do seu coração é você. Então abra o teu coração para mim, para que eu realmente faça morada no teu coração e você viva uma vida plena comigo. E Jesus, nesse momento, ele se despede de você, te dá um beijo nas mãos, na testa, aquele sorriso lindo, e ele continua a andar naquele caminho e vai sumindo aos poucos, aquela luz vai sumindo, sumindo, e Jesus foi embora, mas a presença dele continua com você, porque ele deu o Espírito dele para habitar em você. Senhor amado, muito obrigado por esse momento. Obrigado por tudo que tu és, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Obrigado por tudo que tu fizeste por nós, Senhor. A prova de amor de ter dado o seu Filho único para morrer por nós naquele Calvário. E através desse sacrifício nós vivemos uma vida, Senhor, nova. Somos novas criaturas em Cristo. E nada poderá nos separar do teu amor por nós. Obrigado, Senhor. Nos sustentamos na tua graça e no teu amor para que nós continuemos nessa caminhada aqui nessa terra para honrar e glorificar o teu santo nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Oh, glória a Deus. Se deixar, a gente vai soaking aqui até amanhã. Eu gosto muito de fazer soaking, gente. Esses momentos com Jesus são muito especiais. E aqui no canal, gente, eu tenho uma playlist chamada Soaking com Jesus. E se você quiser, depois você procura. E lá tem essas orações onde eu conduzo. Você simplesmente coloca um fonezinho, fecha os olhos e deixa rolar. Tá bom, gente? Amo muito vocês. Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo. Beijo no coração, gente. Amo vocês em Cristo. Até mais. Imagine você ter ausência de preocupações. Imagine você viver uma vida sem ansiedade, uma vida sem medo. Imagine você acordar de manhã sem preocupar-se com os boletos que você tem que pagar. Imagine você vivendo uma vida amorosa incrível ao lado do seu cônjuge e se tornando o pai ou mãe que seus filhos se espelham. Imagine você ouvir a Deus e as suas orações sendo atendidas. Imagine você transbordando na vida de outras pessoas. Imagine você tendo experiências sobrenaturais com Jesus. Imagine pessoas sendo curadas através de você. Imagine. Agora, pare de imaginar. Sabe por quê? Porque isso já é uma realidade. Jesus morreu por isso, por essa vida plena. E sabe por que você ainda não vive isso tudo? Porque você não aprendeu a acessar.
Pare de pedir por tudo que já te pertence e acesse essa vida sem limites pela fé. Somente pela fé.